Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje vamos para um quadro que geralmente nem sou destinado a santistas, mas sim para quem gosta de futebol. É um quadro que eu chamo Técnicos Gringos que se destacam, onde eu pego técnicos gringos que são mais do meu agrado, é claro, mas que eu gostaria de comentar um pouco mais sobre a parte tática e histórica desse técnico mesmo, fazer um vídeo mais vasto, um vídeo mais completo sobre toda a passagem desse técnico e trazer aqui para vocês. E hoje o escolhido, é claro, é Juan Pablo Vojvoda, que vários técnicos que eu trouxe aqui tiveram ligação com o Santos, é claro. Mas Juan Pablo Vojvoda é um caso diferente, porque Juan Pablo Vojvoda já está fechado para começar a comandar o Santos. Então todos os amigos santistas que estejam vendo esse vídeo, com certeza é um vídeo mais especial para a gente como santista. Afinal, ele é um novo técnico do Santos, então isso já é uma análise do trabalho do Vojvoda, do que ele pode proporcionar ao time do Santos. Mas aos torcedores de outros times também, esse é um vídeo para quem gosta de futebol e quer conhecer mais sobre o Juan Pablo Vojvoda, técnico que ficou por mais ou menos 4 temporadas e meia no Fortaleza, chegando em 2021 e ficando até o meio de 2025. E a gente vai destrinchar o trabalho do Vojvoda agora, começando pela parte tática e depois indo para uma parte mais histórica, contando de como foi a sua passagem por outros times e indo muito mais além do que o Fortaleza apenas, contando como suas equipes também jogavam e contando um pouco do seu legado dentro do esporte. Espero que vocês curtam esse vídeo, é um videozinho bem completo, que dá bastante trabalho, então eu peço bastante o seu like. E vamos começar falando da parte tática de Juan Pablo Vojvoda. Vamos começar falando da parte, de fato, de como jogava o Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda, tá bom? Para começar, eu vou aqui nesse time de 2021. O Vojvoda, quando chega no Fortaleza, implementa uma tática de um 3-5-2. Então, 3-5-2 muito formado pelo Felipe Alves no gol, um goleiro que tinha bastante saída de bola. Tite, Benevenuto e Tinga na zaga, sendo Tinga um lateral direito. Então, isso aqui é uma coisa bem interessante que eu vou comentar com vocês. Iago Pikachu, Matheus Vargas, Ederson, Matheus Jussa, Lucas Crispim pelo meio. E aí a gente tem que pensar que temos dois alas que são bastante ofensivos, que vão crescer bastante e que vão jogar também indo mais para o meio de campo, mais centralizando, trocando muita posição de Jussa com Lucas Crispim. E no ataque, o Wellington Paulista sendo um atacante mais de pivô e Robinson sendo um atacante mais de mobilidade. Claro que esse time vai ter várias variações táticas, várias trocas de jogador também ao longo da temporada, mas é um time base para a gente começar a falar do Fortaleza. Antes desse Fortaleza, a gente tem o União La Calera. E para falar do La Calera, eu posso falar muito aqui que é um time que tinha muita mobilidade tática com o Vojvoda, tá? O La Calera do Vojvoda de 2020, e aí eu tô pegando informação de Sudaca, em outros lugares, por exemplo, ele era um time que tinha várias propostas táticas diferenciadas. Pra quem não sabe, o La Calera vem de uma formação de tentar trazer técnicos mais ofensivos. Isso a gente viu muito recentemente também no Defensa e Justiça, com a chegada do Crespo, com a chegada do próprio Vojvoda em 2017 para 2018, e vários outros técnicos, mas o União La Calera, ele também tinha essa consistência de tentar trazer técnicos ofensivos ali na época que o Vojvoda passou por lá. Foi, inclusive, sucedido pelo Gianluca Marco Giuseppe, que é um discípulo do próprio Bielsa. E é um time que procurava jogar numa linha de jogo mais ofensiva, com pressões altas, muitas vezes jogando um 4-3-3 e um time com bastante consistência. Vale lembrar, é um time com grande adaptabilidade tática, tá? O time do União La Calera do Vojvoda. Não atua, por exemplo, contra o Fluminense no primeiro jogo, jogou no 4-5-1 e o segundo jogo foi jogar num 5-3-2. Então a gente vê como que tem uma grande quantidade de táticas diferentes usadas pelo Vojvoda. Mas voltando ao Fortaleza do Vojvoda de 2021, o que podemos falar? É um time que quando vai construir jogadas, ele pode construir de duas maneiras, muitas vezes fazendo um 3-2-5, né? Então a saída sustentada com 3 zagueiros mais 2 e liberando 5 jogadores para subirem, e também pode formar uma 3+1, né? Então ficaria só o Ederson, 2 meias mais espetados, os alas abertos, descendo e subindo e ajudando aqui nessa construção, e os atacantes bastante livres para correr, tá? Então, muitas vezes, o que a gente vai ter nessa construção do Fortaleza, nesse 3+1, os zagueiros vão sair. Vale lembrar, nesse time de Fortaleza de 2021, o Felipe Alves era boa parte da construção inicial de jogo, tá? Então ele dava muitos passes já. E os zagueiros iam procurar muitos passes de ruptura também, buscando já esses meias. E também, quando dificuldade, os alas desciam para ajudar. E o Ederson tinha essa função. Então o time saía muito no 3+1. Ou, se tivesse bem difícil, pressionado, 3+2.
Um ponto importante para falar dessa construção do Fortaleza é que se o outro time rival fizesse pressão contra o Fortaleza, os alas desciam, os volantes desciam e a construção se tornava mais lenta e consistente para conseguir sair jogando, tá? Então a gente tinha uma construção mais lenta e consistente para sair jogando, sem tantos chutões, sem tanta necessidade de começar esse jogo de maneira bastante agressiva e vertical. Ele sempre busca o jogo vertical, vai lembrar, é uma característica do Vojvoda, mas tinha mais esse caráter construtivo, principalmente nesses primeiros trabalhos, nesse primeiro trabalho do Vojvoda em 2021, tá? Então se estivesse pressionado, ia sair muitas vezes. Vai lembrar, o Tinga muitas vezes trocava com o Matheus Vargas, ou com o Jussa, ou com o Ederson, tá? Para ele ter mais liberdade também para avançar, mas isso aqui foi uma coisa que ainda surgiu mais em 2022, a gente vai reforçar mais nesse próximo ano. Outra coisa importante é que o Fortaleza usava muito de um Wellington Paulista, um atacante 9, para que sempre que tivesse que lançar uma bola ou dar um chutão, ou fazer simplesmente uma jogada com passes, tivesse esse pivô. Para quê? Para que se a bola chegue nele, ela já... A bola chegue nele, ela já seja passada rápida para Matheus Vargas, para Ederson, para o Crispim, para o Iago Pikachu, para o Jussa, para jogadores que estejam em ultrapassagem, tá? Isso aqui é bastante importante. E aí, então, ele sempre consegue fazer também muito a inversão de setor. Então, como eu falei, às vezes o Fortaleza estava muito pressionado, fazer uma construção lenta. E nessa, vamos falar que construção lenta juntava muitos jogadores aqui. Quando juntava muitos jogadores aqui, significava que o nosso querido Robson, por exemplo, ia abrir nessa ponta, ou o Jussa ia abrir pra cá, ou cadê o Crispim? O Crispim ia abrir pra cá, e aí o time ia se aproximar pra esquerda e inverter a bola de corredor, tá? Essa inversão de corredor é uma característica padrão do Vojvoda, que a gente deve ver muito, inclusive, no time do Santos. Então, às vezes tem bastante essa característica de aglomerar jogadores em um trato do campo, uma parte do campo, e inverter a jogada. Com isso, o Fortaleza jogava muitas vezes em duas posições táticas em 2022, formando muitas vezes o 3-1-4-2, ou, quando descia mais para fazer essa saída mais sustentada, o 3-4-1-2, tá? Então, a gente vai ver muito essas duas posições táticas surgindo no time do Fortaleza. Beleza, marcação, Rex. Como funcionava a marcação? A marcação era muito individual. Então, sempre que tivesse um adversário, o jogador do Fortaleza estaria próximo. Uma marcação individual, homem a homem, e que focava muito em cortar a linha de passe do adversário. Então o cara vai tentar sair jogando, o jogador do Fortaleza vai cortar essa linha de passe, vai interceder na linha de passe e vai tentar sair em jogada mais vertical possível. Então é muito padrão, a zaga do time adversário estiver saindo aqui do campo defensivo deles, já tá uma linha de 3 aqui em cima espetada para tentar roubar a bola, tá? Então muitas vezes você vai ver um 3-5 aqui com um atrás só, tá? Uma linha mais ou menos assim, ó, 3, 2, 5. Muitas vezes você vai ver o Fortaleza defendendo dessa maneira para que inibir e cortar a bola o mais rápido possível aqui no campo de ataque e prosseguir em um contra-ataque muito violento já com a bola aqui na frente. Sobre construção de jogadas, cara, Fortaleza, por recuperar a bola muito rápida, ter esse encaixe muito forte, uma das principais jogadas ofensivas é justamente o contra-ataque ofensivo. Roubou a bola já no campo de ataque, já bota a bola pra frente e tenta fazer a jogada. Outra coisa muito interessante do Fortaleza é que os alas nesse ano, eles não eram tão penetradores no sentido de ir à linha de fundo. Muitas vezes eles ficavam na base da jogada. Pra quê? Porque, por exemplo, o Crispim vinha aqui nessa base. Paulista já subia, Ederson já subia, Iago Pikachu já subia, Matheus Vargas já subia. Perdão, Pikachu ficava mais ou menos aqui, Ederson subia. Então o Pikachu ia ter o chute de fora da área e os jogadores do Fortaleza iam invadir. O Robson, por exemplo, sempre tentava procurar espaço entre zagueiro e lateral para invadir o campo. Paulista ficava mais centralizado no meio da área, porque se a bola sobrasse nele, ou ele faria o gol, ou daria um pivôzão para quem tá vindo de fora. Matheus Vargas e Ederson ocupariam já o canto oposto, dentro da área. Então sempre o Fortaleza com 4, 5 jogadores dentro da área do adversário, a linha de zaga subindo até o meio de campo com 3 elementos, e o Pikachu na base da jogada aqui, ó. Porque se a bola sobrar, ou sobra pra ele fazer esse fundo se precisar, mas muitas vezes sobrando aqui pra ele conseguir dar o chute também e tentar conter o contra-ataque da equipe adversária. Muitas vezes era assim que o Fortaleza construía essas jogadas ofensivas. Mas bom, vamos falar... Ah, perdão. E é claro, também construía muitas jogadas ofensivas com corrida nas costas. Como assim? Esse time subia, botava, por exemplo, o Crispim e o Pikachu aqui pra correr mais de frente,
com o Robson, o Wellington Paulista. E aí o time ficava mais ou menos assim, com 3 jogadores procurando as costas do zagueiro barra lateral do time adversário e fazendo essa penetração em diagonal, tá? Isso é uma corrida muito típica do Fortaleza, que faz o Fortaleza chegar com muitos jogadores num 2 contra 2, 3 contra 3, com bastante frequência, tá bom? Esse é o Fortaleza 2021. Vamos falar um pouco do Fortaleza 2022, que nem eu falei, eu vou analisar todos os trabalhos recentes do Vojvoda no Fortaleza. Então vamos lá, em 2022 o Vojvoda já entra com um goleiro chamado Fernando, muitas vezes, às vezes não era o Fernando, era o Marcelo Boeck, tá? Na zaga a gente tem Titi, Benevenuto e Tinga, formando uma linha de 3, uma trinca de 3. E no meio agora temos 5 elementos: Pikachu, Lucas Lima, Ronald, Jussa e Lucas Crispim. No ataque, Moisés e Galhardo, às vezes entrava o Wellington Paulista, às vezes entrava o Machuca, se eu não me engano. Esse ano não, o Robson, o Moisés estava já nesse time. A gente tem muitas variações de jogadores que poderiam entrar e compor esse time, tá? Era padrão. E bom, aqui a gente pode falar desse time aqui. Saída de bola, novamente era uma saída de bola bastante composta por um 3+2, às vezes descendo o Jussa, às vezes descendo o Lucas Lima, às vezes o Jussa trocando posição com o Crispim para fazer essa descida. Então a gente tinha sempre uma saída de 3+2, que nem a gente já mostrou no time de 2021, tá? Centroavante sai bastante. Então, como era o Galhardo ou o Moisés, eles voltam muito e fazem a parte da construção de jogo. Não era tão parado quanto o Wellington Paulista, que fazia muito pivô. Não, o centroavante nesse caso saía bastante de posição e vinha jogar. Quando sai um atacante, fica o outro. Quando fica o outro, sai um. Então tem bastante essa variação de quem sai e quem fica, tá? O Tinga também tá abrindo muito. Então o Pikachu muitas vezes jogando com o Tinga, na verdade, nesse ano, acontecia muito do que? Do Tinga dar uma seguradinha, fazer uma corrida diagonal, pro Pikachu fazer uma corrida diagonal oposta. Como assim? Pensa que a gente tem aqui um miolinho de zaga de um adversário aleatório, tá ligado? Vamos lá, vou colocar esse miolo de zaga pra gente poder simular esse tipo de jogada que Fortaleza fazia bastante. A gente tinha muito uma corrida que fosse assim: o Tinga atraía a marcação pela direita, ok? Mesmo nessa linha de zaga, vale lembrar que o time do Fortaleza já teria todo lá em cima, ok? Isso é importante de falar. E aí, o que acontecia muitas vezes? O time todo aqui, ó, o Tinga vai puxar para a direita essa jogada com a bola, vai deslocar o time do adversário para a direita, e nessa ele vai vir quase como lateral mesmo. E aí, ó, como esse lateral, o ponto daqui iriam marcar ele, o Pikachu teria diagonal na esquerda inteira para invadir. E essa jogada era muito usada na Fortaleza de 2022, tá? Outro ponto, Lucas Lima. E eu sei que é meio chato falar dele aqui nesse canal, mas o Lucas Lima tinha uma importância muito grande nesse Fortaleza. O Lucas Lima muitas vezes podia compor uma linha de segundo volante, muitas vezes podia inverter com o Crispim da vida, botar o Crispim mais pro meio e atacar mais a ala, então se servindo mais como um ala mesmo. Também muitas vezes ia compor o meio de campo, de fato ali na posição ali de 10. Então o Lucas Lima, ele ia se movimentar ao máximo para que deixar os atacantes e os meias livres para invadir a área. O Lucas Lima não é o cara que pisava na área no Fortaleza, muito pelo contrário, ele era um meio armador que dialogava com o meio de campo inteiro e a zaga para conseguir fazer esse domínio e tentar fazer o Fortaleza jogar. Vale lembrar que ele foi perdendo espaço com o passar do tempo, foi dando uma decaída nesse ano de 2022, tá? O Fortaleza sempre ataca com 3 a 6 jogadores na área do adversário, tá? Isso é um caráter muito importante. E novamente, pressão pós-perda era bem grande, e aí a pressão pós-perda era pela regra do quem está mais próximo do adversário, tá? Então quem está mais próximo da jogada muitas vezes iria atacar, só que era um ataque em trio. Então como assim um ataque em trio? Vou falar que você perdeu a bola para esses dois. O Pikachu tá perto, o Jussa tá perto e o Moisés tá perto. Os 3 vão pressionar, cortando as linhas de passe. Então o Moisés ia cortar a linha de passe pro goleiro, o Jussa pro camisa 3. E por exemplo, o Pikachu já ia dar o bote, ia fazer a pressão. E é claro, esses caras todos não vão cortar a linha lá em cima, eles vão cortar a linha aqui embaixo, também dando bote. É sempre uma marcação muito agressiva, a marcação do Vojvoda. Então a gente tem essa pressão aí de 3 jogadores em cima de quem conduz a bola, tá? Defendendo, novamente defendendo, geralmente se formava uma linha de 3, e muitas vezes essa linha de 3 era formada pelos 2 atacantes. Então aqui está o Moisés e o Galhardo, com o Lucas Lima subindo e formando essa linha de 3. Aí ficariam 2 volantes aqui, como o Lucas Crispim e o Jussa, por exemplo, ou o Ronald, né, e o Jussa. E aí o Crispim e o Pikachu bem abertos e formando uma linha de 5 na marcação. Como tem 5, esse zagueiro sai bastante para dar combate, volta o outro. Esse sai bastante para dar combate, volta o outro. Então, Fortaleza sempre tendo uma linha de 5 muito ativa lá atrás. Às vezes, se o time tinha uma construção com menos
jogadores de defesa. O Lucas Lima descia, se formava uma linha de 2, 3, 5. Então, sempre o Fortaleza na base dessa jogada, geralmente tem 5 jogadores na defesa para ter uma linha composta do meio de campo de 3 ou 2 e uma linha lá no ataque de 3 ou 2 para fazer a pressão alta, tá? Esse era o Fortaleza de 2022, tá? Vamos pro Fortaleza de 2023 e aqui a gente começa a ter mais mudanças táticas. Esse já é o Fortaleza que jogava muito no 4-4-2 ou no 4-2-3-1. Aqui a gente escolheu o próprio 4-2-3-1 para exemplificar. Esse time era um time mais vertical, era um time que procurava mais o ataque com poucos passes, tá? Caio Alexandre sendo especialista nisso. Então, quem mais descia aqui para fazer essa construção de jogada era o Caio Alexandre, deixando para o José Wellington uma função de subida e para o Pochettino. Vai lembrar, o José Wellington é um jogador bastante volantão, digamos assim. Todavia, o José Wellington muitas vezes cedia esse espaço ao Caio Alexandre, que fazia essa construção aqui de trás, e o Zé Wellington tinha mais essa liberdade para subir, tá? Então, vocês vão ver alguns gols saindo do próprio Zé Wellington nessa jogada. A saída era um 4+1, então Tinga, Bruno Pacheco, Titi, Brits e o Caio Alexandre. Sempre o Caio Alexandre é o cara que voltava bastante. E um jeito que esse Fortaleza atacava bastante era com passes de zagueiro. Como assim passes de zagueiro? O Fortaleza basicamente muitas vezes ia atacar com a sua linha de zaga bastante, né, ofensiva, digamos assim, e tocando a bola. Então contra o Santos mesmo isso foi muito utilizado em 2023. Acho que vocês vão lembrar até do fatídico jogo que o Santos foi mal, né, digamos assim, para não falar em palavras mais feias, mas que acontece muito isso. Então, tá a bola com o Caio Alexandre vai puxar a marcação, recuar pro zagueiro. O zagueiro vai receber sem marcação e vai ter visão para lançar para um Guilherme, para lançar para um Pochettino que tá invadindo pelo meio, ou pro próprio Bruno Pacheco abrindo pela ponta, mas um toque sempre que o zagueiro do Fortaleza vai procurar, cortando a linha de zaga, cortando a zaga ou o ataque do adversário. Então isso é um padrão tático muito importante do Vojvoda, que é bastante frequente. Então o zagueiro aqui cortando a linha de passe, intercedendo, interferindo, fazendo a penetração da bola na linha do adversário, tá? Então a construção vinda pelo zagueiro era crucial. Mas vai lembrar, o Caio Alexandre era meio que o reloginho desse time. Ele vinha monitorando, procurando esses passes também mais ofensivos, vendo quando eles deveriam ser dados, vendo quando a bola deveria ser jogada no zagueiro, para o zagueiro procurar esse passe ofensivo, vendo quando ele acelerava ou segurava um pouco mais a jogada. Então o Caio Alexandre era o motor desse time do Fortaleza em 2024, tá? Continuando falando sobre isso, meus caros, a gente pode falar que quem recebia a bola já tinha um domínio orientado. Então vamos falar que aqui o Brits passava aqui pro José Wellington. O José Wellington já estava tendo que virar para frente para essa jogada continuar. Essa jogada nunca para. O jogador não recebia nesse time do Fortaleza de 24 a bola de costas. Era sempre de frente para continuar a jogada. Com isso, com 2, 3 passos, o Fortaleza muitas vezes ia chegar assim, ó, num 3 contra 3, num 2 contra 2, ou às vezes até num 5 contra 4, 5 contra 3 contra o adversário, tá? Tinha muita troca de corredor, então você ia ver muito Bruno Pacheco e o Guilherme. Então o Guilherme fazendo mais essa penetração pela lateral e o Pacheco invadindo, ou a mesma coisa aqui desse lado era mais frequente, Pikachu indo pra lateral mesmo de campo e o Tinga entrando pelo meio, ou o Tinga indo pra lateral e o Pikachu indo pelo meio. Isso é uma coisa bastante frequente que você ia ver, tá? Entre zagueiros e atacante. Tô mudando aqui o tempo todo, desculpa gente, só pra ver se tá funcionando, tá? Além disso, o ponto e lateral invertendo entre si, 2 contra 2 na área, então mais um no lado oposto. Então basicamente a gente vai ver muita construção de 2 jogadores chegando. Então sei lá, o Tinga, por exemplo, tá aqui e o Pikachu aqui, e aí fica um no lado oposto, tá? Então ficaria sempre o centroavante aqui e o Pochettino aqui, ou o Zé Wellington subindo aqui pra ficar junto com o Tinga, e aí tem essa opção de passe aqui, ó, penetrando entre zagueiro e lateral, penetrando entre zagueiros, penetrando entre zagueiro e lateral, e um no oposto, sempre um lá invertido, fazendo essa sombra, sempre tendo bastante opções, 3 ou 4 opções para passe, tá? A bola não vai ficar girando nunca aqui atrás, tá? Nunca a bola vai ficar girando aqui atrás. Então, sempre que o Fortaleza tiver a bola aqui atrás, passe nos zagueiros ou no Caio Alexandre, ele já tentando inverter a bola, lançar, ou os laterais ajudando essa construção, mas essa jogada sendo rápida, a bola não fica sendo... Sabe aqueles passes laterais na zaga? Isso não aconteceu no Fortaleza de 2023. Lançamento longo também era muito utilizado, porque esses jogadores eram mais físicos, então tinha mais força, e tentar resolver a jogada o mais rápido possível, tá? Além disso,
O chutão era uma força do Fortaleza para ser atacado. A defesa era feita em bloco, muitas vezes um bloco médio. Então esse bloco que era mais ofensivo nos outros anos, dava muitas vezes lugar a um bloco médio. Então não é que o time do Fortaleza ia jogar lá atrás, mas ia defendendo um bloco médio mesmo. Então um bloco mais ou menos aqui e fazendo muito a ultrapassagem rasgada. Como que é a ultrapassagem rasgada? Então os atacantes vão fazer essa pressão aqui no bloco médio, pressionando aqui. E aí assim que estiver na linha intermediária do adversário, vem cortando aqui a linha de passe. Esses jogadores servem para ficar espertos e cortar a linha de passe de forma agressiva e mantendo a pressão sempre viva nesse time. Então, entendam que tem pressão, tem uma pressão forte no time do Fortaleza, como em todo o time do Fortaleza, do Vojvoda, e essa pressão era feita principalmente por esses atletas, tá? Claro, roubou a bola, era uma transição rápida, o objetivo era fazer o contra-ataque da maneira mais rápida possível, e a marcação é individual, mais em linha alta para antecipação, tá? Então, com o Pochettino, o time jogava principalmente num 4-2-3-1, com ele indo muitas vezes pro meio. Então, como assim? Às vezes o time estava jogando num 4-2-3-1 aqui, né, típico, né? E o Pochettino vinha completar essa linha de trinca do meio de campo. Todos meio que gestavam a bola juntos, menos o Zé Wellison, né? Mas o Caio Alexandre e o Pochettino faziam parte da armação e deixavam o espaço para um 4-3-3 bem típico muitas vezes. Então o Pochettino saía daquela posição de 4-2-3-1, ele e deixava esses meias mesmo abertos como pontas, virando um 4-3-3. Então essa é uma posição até mais padrão, que a gente até vê isso acontecendo um pouquinho mais no Santos, esse 4-2-3-1 virando um 4-3-3, tá? E pra acabar, a gente pode falar do time de 2024 do Fortaleza. Eu acho que esse é um dos times mais diferentes do Fortaleza. Muitas vezes o time jogava ou num 4-3-3 com Ricardo, o Bruno Pacheco, o Tite, Brits e Tinga no meio, uma trinca de meio de campo que é bastante interessante, que é o Zé Wellison, Hércules e Pochettino. Aqui o Hércules volta pro meio de campo do Fortaleza e é um jogador muito importante porque ele vai ditar ritmo, tem uma forte poder de condução. Na verdade que tá invertido o Pochettino aqui, o Hércules é aqui, se não me engano. Tem um forte poder de condução e de penetração, então esses aqui vão entrar muito pelo meio ou vão abrir pela ponta. Se abriu pela ponta, o ponta abre pelo meio. Se abriu pelo meio, o ponta vai ficar mais espetado na ponta, tá? Eles têm bom poder de condução e triangulação entre si de bola. Os três agora vão ditar o ritmo, já que não é mais o Caio Alexandre, para fazer esse trabalho. Então esse meio, essa trinca, a tripé de sustentação do Fortaleza é bastante presente. Muitas vezes, inclusive, o Fortaleza, em vez de fazer um 3-5-2, fazia um 5-3-2, tá, gente? Não era com o Zé Wellison, era com mais um zagueiro. E aí tirava um ponta, por exemplo, e aí mantinha essa trinca de meio de campo com dois atacantes apenas. Esses dois atacantes aqui tendem a fazer bastante o trabalho de infiltração, mas às vezes trabalhando muito aqui, ficando mais aqui para dar espaço para um meia subir, tá? Isso era um padrão ali desse Fortaleza, que marcava também em linha alta, mas essa linha já foi ficando cada vez mais média, cada vez mais recuada, até porque vocês percebem que os jogadores do Fortaleza, os jogadores de zaga do Fortaleza, pouco mudavam, então a zaga foi ficando um pouco mais cansada. O Vojvoda teve que assumir uma linha mais média no Fortaleza, tá? Isso é um padrão, isso é uma regra. E é até por isso que muitas vezes eu vejo gente falando que o estilo do Vojvoda é muito reativo. Pra mim não faz sentido, não é um estilo reativo, muito pelo contrário. Ele propõe jogo de maneira direta, o que não significa reativamente, tá? Até porque ele marca mais em linha alta e linha média do que em linha baixa. Então é um técnico bastante ofensivo, não à toa. Eu vou trazer números aqui do Vojvoda e vocês vão perceber isso com certa facilidade. E nos últimos anos eu acho que o Vojvoda teve que jogar de uma maneira um pouco menos ofensiva, mas muito mais pelas limitações do elenco do Fortaleza do que, de fato, por alguma questão do trabalho dele. Então, parte tática foi essa. Vamos falar um pouco da história agora do treinador. Espero que vocês tenham curtido a parte tática, foi bem longa nesse vídeo, mas foi porque eu tentei fazer uma assimilação de ideias aí bastante grande. Até porque isso vai ter sentido quando a gente for falar do Vojvoda do Santos mesmo, não vai ser nesse vídeo, mas que eu vou trazer como que ele pode usar as peças do time do Santos, tá bom? Então vamos falar um pouco da história agora do Vojvoda. Para quem não sabe, o Vojvoda tem 50 anos, é um técnico argentino que nasceu numa região de General Baldicerra, na Argentina. Ele tem cidadania italiana, jogou muito tempo na Europa, jogou na Espanha principalmente, no Leonessa, no Origui. Nunca foi um jogador ali de ponta de linha ali, mas é um cara que surgiu no Newell's and the Boys e não à toa começou sua carreira no Newell's and the Boys na categoria de base do Newell's, depois vai pro Defensa, Talleres, Huracán, La Calera e Fortaleza. Mas vamos falar um pouco do trabalho do Vojvoda. Para falar do trabalho do Vojvoda, é claro, eu fui pegando time a time. Então, começamos com Defensa e Justiça.
lá o Vojvoda passou na temporada de 17 e 18. O Defensa ficou ali para nono, não foi uma grande classificação. Mas vai lembrar, o Vojvoda entra no Defensa e Justiça dentro de um seguinte contexto. Um contexto onde o Defensa tinha um trabalho, tinha uma sequência de treinadores que eles estavam querendo formar. Com Ariel Holan, com Crespo, com treinadores com características mais ofensivas e que sabiam exatamente como queriam jogar. Esse foi o contexto que o Vojvoda passou por lá, fez uma temporada bastante razoável, tá? Vale lembrar que ele não pegou esse campeonato argentino desde o começo, e ele sai do Defensa e Justiça para Talleres com uma taxa de aproveitamento muito boa. Então, ele teve, como treinador do Defensa e Justiça, na sua segunda experiência frente a uma equipe, ele traz os seguintes dados, né? Ele foi interino no Newell's, vale lembrar, tá? Ele teve 52% de efetividade entre a Liga e a Copa Sul-Americana de 2018, tá? Então, de fato, 52% é uma porcentagem bem aceitável. Então, ele tem um primeiro trabalho do Vojvoda bastante interessante. Ele vai para o Talleres. No Talleres, ele não tem um grande trabalho em 18 e 19, como vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu diria que é um trabalho mais abaixo, fica em 12º, mas também porque ele estava disputando a Sul-Americana, tá? Então, ele teve que meio que... aqui não tá mostrando, mas... estava disputando a Sul-Americana, então ele meio que teve que gerir os dois torneios ao mesmo tempo. Isso eu acho que também deu uma bagunçadinha na cabeça dele. Vai lembrar, os técnicos que sucederam ele também não fizeram grandes coisas a mais com o Talleres. Um ano anterior dele vir, de fato, o Talleres tinha feito uma temporada melhor, tá? Eu acho que ele estava em quarto, então deu uma decaída ali, mas também tem muito a ver com o time do Talleres, tá? Que também não era grande coisa, digamos assim. Então, na mão do Vojvoda, não voou, principalmente no Campeonato Argentino. Mas como feitos que a gente pode falar do Vojvoda no Talleres ele tirou o São Paulo, sim. Para quem não lembra, o Vojvoda era o técnico na eliminação do São Paulo. Então, na Libertadores, o Talleres tirou o São Paulo. Até achei que era na Sul-Americana, mas não, era na Libertadores. O time não passou contra o Talleres hoje. Então, ele tinha perdido 2-0 na Argentina contra o Talleres, né? E aí fez a pior campanha de todos os tempos. Foi eliminado na segunda fase preliminar da Libertadores. O técnico era o André Jardine, tinha Elinho, Everton nesse time, mas o time não conseguiu criar. Era o time com o Diego Souza, inclusive, jogando, tá? E bom, a gente tem bastante o São Paulo, que tentou jogar muito no abafa, e o time conseguiu manter o abafa, fez bastante cera, inclusive, desde o primeiro momento. O Talleres não queria fazer jogo, né? E aí foi jogando nervosismo para a parte do São Paulo. A torcida começou a perder paciência, começou a criticar o Jardine, Everton sendo expulso, o Nenê teve gol anulado por impedimento e acabou num 0-0, tá, esse jogo. Então, basicamente, o Talleres dominou o jogo na Argentina, conseguiu fazer uma tática mais ofensiva e depois, no Brasil, jogou num 4-5-1, né, se eu não me engano, não, num 4-4-2 com o Vojvoda e conseguiu formar uma linha de defesa bastante consistente para eliminar o São Paulo, tá? Então, o Vojvoda tendo esse trabalho em sua carreira dentro do Talleres, esse feito aí contra o time brasileiro. Mas a gente também pode pegar o La Clarín, que fala da saída do Vojvoda. Falam que o Vojvoda teve grandes luzes, mas grandes sombras no Talleres. Então, depois de uma reunião, ele estava para sair, né? Ele foi pro Huracan, inclusive, depois disso aqui. E, bom, o Talleres voltou a ceder a fase de grupo da Libertadores, eliminou o São Paulo, depois o Palestino. Todavia, na Superliga, ficou em 12º e não teve uma grande participação na Copa da Superliga, onde caiu na segunda fase. Então, é muito aquilo. O Vojvoda se focou muito nos torneios internacionais e pouco nos nacionais, o que decepcionou bastante a diretoria e ele acabou caindo. Eu não vou falar muito aqui do Huracan, porque foi um trabalho muito curto, tá? Podem ver que eu pulei pro Talleres, mas a gente vai agora pro Unión La Calera. Unión La Calera, um time bastante interessante, tá, gente? Que com o Vojvoda terminou em segundo da Liga Chilena. Sim, segundo da Liga Chilena, então a gente tem um time bastante bem posicionado, como venhamos assim, e que fez um trabalho bastante interessante, tá? Então, eu trouxe direto esse texto que Juan Pablo Vojvoda, o novo técnico do Fortaleza, porque fala do trabalho dele na Calera. Então, ele é o treinador novo do Fortaleza, se adequou à realidade financeira do time, já que e foi alvo depois do Ariel Holan não avançar. Sim, ele meio que foi substituto do Ariel Holan. Então, se não me engano, isso era 21, né? O Santos trouxe o Holan, só que eu não lembro se o Holan tava no time ainda. Eu acho que o Holan já tinha saído do Santos, tá? O Holan não deu certo no Fortaleza e aí entrou o Vojvoda. Então, o motivo do Vojvoda ir pra lá foi o Holan não dar certo, tá? O trabalho dele na Argentina do La Calera deixou o time ser vice-campeão na elite do futebol e ele não quis uma renovação contratual em 2021. O Vojvoda tem 45 anos e assumiu a equipe em 2020. Ao todo foram 40 jogos, sendo 18 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. Números bastante legais, acho que eu posso falar.
Ele encerrou a carreira como jogador, né? Foi fazer essa trajetória. Mas o que a gente pode falar do Vojvoda lá também é que ele teve um trabalho bastante interessante também em competições internacionais. Se não me engano, ele foi até as oitavas de final da Sul-Americana em 2020, onde caiu pro Newell's and the Boys. Então foi uma passagem muito consistente do Vojvoda como técnico também do União La Calera. Então temos trabalhos interessantes do Vojvoda. A gente tem um trabalho bastante bom, bastante digno dele em Defensa e Justiça. Depois ele vai pro Talleres, onde ele não vai tão bem. Teve o Huracan no meio também, mas no Talleres ele não vai tão bem. Mas mesmo assim nas internacionais, competições internacionais, ele consegue fazer um desempenho bem legal. Vai pro União La Calera, e no La Calera vocês têm que entender que foi muito bem no Nacional e no Internacional. Então ele faz um trabalho bastante completo. E aí o Fortaleza se impressiona com os trabalhos iniciais dele. Vai lembrar, ele tinha pouquíssimo tempo de técnico. Acho que ele tinha só 5 anos, 4 anos de técnico. Até hoje ele não tem 10 anos como técnico, tá? Entendam isso. Então é um técnico realmente muito novo. E Fortaleza contrata ele. Por isso que eu falo que qualquer comparação, por exemplo, com o Caixinha não faz sentido. Ele tem muito menos tempo de carreira que o Caixinha e muitos mais méritos já na carreira. Ele não tem trabalhos tão ruins quanto o Caixinha tem, por exemplo. Então eu acho que não faz sentido a comparação. Bom, o Fortaleza, vai lembrar o Fortaleza que hoje está em 19º, o vice-lanterna do campeonato com o Vojvoda. Com o Vojvoda estava em 4º, meus queridos, sim, em 4º colocado quando ele chegou no primeiro ano dele. Com 58 pontos, o Fortaleza deu uma grande acendida no campeonato de 2021. Ele ganhou 17 jogos, perdeu 14 e empatou 7. Não é um time que costumava empatar, mas que jogava muito pela vitória ou pela derrota, mesmo que fosse. É um time que tomou um número razoável ou bem considerável de gols, mas que fazia um número razoável e bem considerável de gols, tá? É um time bastante ofensivo. Eu trago alguns números do Vojvoda, tá? Então a primeira com o Vojvoda, a Fortaleza tem média de 3 gols por jogo, veja dados. Desde a chegada do técnico Vojvoda, o Fortaleza não sabe o que é perder. São 11 partidas no período, com 8 vitórias e 3 empates. Assim como o título estadual do Ceará e a vice-liderança da Série A. Assim, ele foi vice-líder do campeonato. Nesse período teve vitórias convincentes contra o Atlético Mineiro de 2-0 e contra o Inter de 5-1. Esse é o time que o Fluminense vai enfrentar, tudo mais. O alto número de gols marcados é a principal característica do Fortaleza. E ele fala aqui, né, que o Fortaleza se repetiu, teve 8 gols a favor e somente 2 gols sofridos em 4 partidas, e traz como que os números dele são muito bons, né? Com o Vojvoda, o time teve 32 gols em 11 partidas, uma média de quase 3 gols por partida. No mesmo período, o gol do Leão só foi vazado 4 vezes, e os principais ofensivos são Iago Pikachu, 3 gols, e o Wellington Paulista com 2. Na Série A também, ele está empatado com o Bahia como o melhor ataque. Então, você vê que o Fortaleza, muita gente, eu vejo gente falando de reatividade, de não ser tão ofensivo. Me impressiona, porque, na verdade, o Vojvoda foi muito ofensivo no Fortaleza, principalmente ali pra 21. E aí fala, né, fã de futebol ofensivo, o Vojvoda largou medicina pra ser técnico, isso é uma parte da história dele. Ele tinha uma rotina muito em hospitais, consulta de pacientes e tal. E aí o Vojvoda tava quase completando o curso de medicina quando apareceu uma proposta de trabalhar à beira de campo. E aí ele decidiu, né, o convite foi para comandar um time, era o sonho da minha vida, depois de bons trabalhos no Talleres, Defensa e União La Calera, né, o Marcelo Paz contratou-lo. E, bom, basicamente isso aqui é uma entrevistinha bem legal aí que se vocês quiserem ver, vai falar um pouquinho sobre a vida do Vojvoda, eu acho bastante bacana. E aí a gente vai para conferir os números de Vojvoda no Fortaleza. Essa já é uma notícia de fim de ano e é uma notícia bastante interessante. Então ele teve 46 jogos, 21 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, tá? Um aproveitamento bastante legal. Tá, bastante legal. Vai lembrar que além da vaga na Libertadores, o Vojvoda também conquistou o Campeonato Cearense e colocou o tricolor do Piscina semifinal da Copa do Brasil, tá? Então os números do Vojvoda no primeiro ano dele de Fortaleza simplesmente foram arrasadores. Quem fala, ele pegou um trabalho, ele precisa pegar um trabalho do começo. No Fortaleza, ele pegou um trabalho no meio e deu muito certo, tá, gente? Deu muito certo mesmo. Então, a gente tem esses números dele no comando do Fortaleza. Vamos lá, falar 2022 agora do técnico Juan Pablo Vojvoda. Em 2022 o que a gente pode falar do Vojvoda é que ele teve um trabalho novamente consistente no Fortaleza, já ficou em 8º, não ficou lá tão no cima. Vai lembrar que o Fortaleza era um time que estava um pouco mais envelhecido já, estava com outros jogadores e, bom, o Vojvoda sempre foi muito especulado por outros times, né? Então, ele foi especulado no Santos, no Internacional, no Atlético Mineiro, recebeu ofertas, mas quis continuar no Fortaleza, tá? Isso foi um feito dele, ele sempre quis se manter dentro do Fortaleza. E, bom, aí a gente tem ele renovando depois, né? Ele foi o mais desejado do momento,
novamente depois da Libertadores. Ele conquistou mais uma vaga da pré-Libertadores no última partida do Brasileirão. Vai lembrar, conquistou essa partida ganhando do Santos, tá? Em 2022. Então, não sabiam se ia ficar ou não ia ficar. Depois de ficar na lanterna da competição por 14 rodadas e Armagão na zona, o Fortaleza consegue ir para pré-Libertadores. Sim, o Vojvoda pegou o time, conseguiu deixar o time na zona de rebaixamento no primeiro turno ali, e aí depois do segundo turno, simplesmente arrancar e chegar até a pré-Libertadores, cara. Isso aqui é um feito espetacular. Mesmo assim, o Vojvoda renovou com Fortaleza, porque, né, também não foi demitido na fase ruim, e aí se sentiu em dívida com Fortaleza e ficou na fase boa. 70 jogos ele ganhou 33, tá? E ganhou novamente a Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense. O time chegou às oitavas da Libertadores, quartas da Copa do Brasil e conquistou mais uma vaga na Libertadores 2023, ficando em oitavo do Brasileiro. Esses são feitos do Vojvoda em 22. 23, cara, Vojvoda novamente vai para 10º colocado. Esse ano ele não vai para a Libertadores. É um ano que ele começa a ter mais dificuldade no Fortaleza. E, bom, ele chegou à final da Sul-Americana. Então, quem pode perceber do Vojvoda? Quando ele tem duas competições, muitas vezes ele se confunde, ele se embanana um pouco. E a Nacional vai ficando mais de segundo plano, ele prioriza muito a Internacional. A gente viu isso no Tadieres, a gente viu isso no começo do Fortaleza em 2022, tá? Onde ele priorizou muito Libertadores e tal, e o time deu uma decaída. E aí, depois que saiu das competições internacionais, o Fortaleza foi até a pré-Libertadores. E, de novo, foi a final do Sul-Americano, o time também não conseguiu ir tão bem no Campeonato Brasileiro, mas fez um feito histórico, que foi levar o Fortaleza pela primeira vez na sua história para a final de uma competição internacional. Grandes coisas. E aí fala, né, que teve propostas, não cravou permanência de novo em 2024, mas no final foi sim renovado para 24. E aí Fortaleza em 24 ficou em quarto colocado, cara. Sim, sem Libertadores para disputar, o Vojvoda priorizou novamente o Brasileiro e foi para quarto colocado. Ele recusou a proposta do Chile, pelo menos foi o que o Marcelo Paes, o presidente lá do Fortaleza, falou, que ele teve propostas para ir comandar a seleção chilena, não quis, preferiu ficar no Fortaleza. E, bom, como tudo foi acontecendo, o Marcelo Paes foi mantendo ele, é claro, o time não podia falar coisas diferentes, afinal, literalmente, o cara estava fazendo um trabalho histórico dentro do Fortaleza, e foi ficando cada vez mais. Ele teve essa oportunidade de ir para a seleção chilena. São Paulo também procurou o Vojvoda, ele também falou não para ficar dentro do Fortaleza. Ele era um técnico que tinha muito apego ao Fortaleza, muito pelo que o Fortaleza fez em 2022, por exemplo, de manter ele, além de ter um mérito, digamos assim, um mérito ético, digamos assim, muito grande. Então o Vojvoda odeia largar trabalhos no meio, isso é uma característica do treinador, e a gente vê isso também contra o São Paulo, ele falou não, né? E aí novamente ele, com seu futuro no Fortaleza, ele fala que não sabia quanto tempo ia durar e tudo, e de fato ele caiu, né? Então de aposta maior técnico da história, como foi a trajetória do Fortaleza, do Vojvoda no Fortaleza, ele saiu ali para julho, né? Em maio de 2021, o argentino então até isso desconhecido, foi a aposta do Leão para o ano incerto. Foram 5 títulos, 3 cearenses, 2 Copas do Nordeste e marcas históricas. Então levar o Fortaleza 2 fases diretas da fase de grupo da Libertadores, chegar à final da Sul-Americana, semifinal da Copa do Brasil e terminar 2 vezes no G4 em 21 e 24. Não é no G8, é no G4, tá, gente? Então o Fortaleza teve grandes méritos mesmo às mãos de Vojvoda, tá? Ele chegou no Leão após uma goleada de 6-1 contra o Crato, né? E aí ele chegou ao Leão fazendo uma goleada, 6-1 sobre o Crato, e aí depois ele foi começando cada vez mais a construir seus títulos, suas chegadas. Aqui vai contar bastante do histórico dele, mas eu queria focar no final, né? No final, instabilidade, pressão e fim de ciclo, que fala o porquê que o Vojvoda saiu, né, do Fortaleza, que é o que está faltando nessa história. Então a expectativa de 2025 era alta, entretanto os resultados passaram longe do planejado. O primeiro semestre do time foi mais baixos do que altos e o time teve sequências ruins. No Cearense, pela segunda vez, o Vojvoda viu o principal rival levantar a taça. Na Copa do Brasil, foi eliminado para o Retrô nos pênaltis e viu a insatisfação da torcida aumentar. Na Libertadores, conseguiu a classificação após uma fase de grupo instável, correndo o risco de não avançar. Por fim, entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão e não conseguiu sair na última rodada antes da parada para o Mundial. O elenco entrou de férias e a diretoria começou a ponderar sobre a manutenção do treinador. Afinal, havia um tempo durante a parada para reformar a trajetória. Vojvoda então permaneceu, mas assim que voltou, perdeu para o Bahia e foi eliminado da Copa do Nordeste. Depois perdeu para o rival Ceará na Série A, aumentando a fase crítica e sendo demitido.
Então, basicamente foi isso, fim de ciclo ali pro Vojvoda. O Vojvoda, de fato, foi decaindo nos últimos anos dele, o que é padrão, né? Quase todo técnico passa por essa fase. E perdeu, caiu, saiu do Fortaleza. O Fortaleza demitiu o Vojvoda e o time que era primeiro colocado na fase de rebaixamento, na zona de rebaixamento, o que aconteceu depois que o Vojvoda saiu? Simplesmente morreu. Sim, simplesmente o nosso querido Fortaleza foi para vice-lanterna com Paiva, esse técnico do Botafogo, vai lembrar, e mostrou que essa escolha de trocar o Vojvoda não foi muito inteligente, não, porque literalmente o Fortaleza decaiu demais com a saída do Vojvoda. E aí tem aqui sucesso, perfil e atenção ao mercado, porque Santos escolheu o Vojvoda. Vai lembrar que estava com o sim ali do São Paulo e tudo mais, mas o Vojvoda topou. Gostou da história do clube, o que facilita muito o andamento das negociações, e topou ouvir aí o projeto do Santos. E aí fala aqui, por que Vojvoda? Vários fatores pesaram para o Santos ir atrás de Vojvoda, transformá-lo no plano A depois do São Paulo. Vojvoda é visto como um treinador capaz de trabalhar com elencos mais enxutos e ajudar a buscar no mercado opções de contratações mais acessíveis dentro da realidade financeira do Santos, bem como fez no Fortaleza ao longo dos 4 anos. Naturalmente, feitos nesse time pesam a favor do argentino. Sob o comando, o Fortaleza se fortaleceu muito nacionalmente. O Vojvoda não é visto como uma aposta, mas sim como alguém que chegaria para replicar o sucesso na outra realidade que é o Santos. O contrato vem sendo discutido até o fim de 2026 para possibilitar também pensar em coisas maiores na próxima temporada. O argentino tem uma extensa passagem pelo país, no New The Boys e tudo mais, e aí chega como Santos como principal nome. E bom, meus queridos, é isso. Tentei passar por todos os trabalhos do Vojvoda, falar da trajetória do Vojvoda, falar da parte tática do Vojvoda, e eu espero que vocês tenham curtido. Sei que é um vídeo mais pesado, um vídeo mais denso, não é um vídeo pra todo mundo, mas pra quem curte futebol, curte escutar sobre técnicos, principalmente sul-americanos aí, e curte esse modelo de vídeo, eu peço bastante seu like, seu apoio. É um vídeo que dá muito trabalho pra fazer, mas se você gostou, peço seu like, curtir. E agradeço, vamos ver a torcida do Santos também, acho que é um feito muito legal. Claramente vai ter mais vídeos no canal também, eu tô muito animado, mas o Juan Pablo Vojvoda chega para ser o novo técnico do Santos, e eu acho que isso pode significar bastante coisa pro time que precisa demais de um técnico nesse perfil, tá bom? É isso, meus queridos, quero pedir seu like, sua curtida, sua inscrição, forte abraço, muito obrigado, e agora eu fui!